Olá pessoal, esse é o canal Mix by Sandy, sejam bem-vindos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e aperte no sininho para receber as notificações. Esse vídeo eu estarei gravando a continuação de um sonho que eu tive no ano de 2013 e eu fui postar esse sonho em forma de conto no ano de 2017 no meu blog. Eu sonhei no vídeo anterior, né? Foi o sonho à parte. Aí no outro dia eu sonhei esse sonho que eu vou agora falar para vocês. Era de manhã quando ela abriu a porta de sua casa. Ouvi os gritos lá fora de uma multidão enfurecida. Naquele momento ela pôde ver povos unidos de várias etnias lutando pelo mesmo objetivo. Quando surgiu um batalhão de soldados vestidos de preto e começaram a golpear e machucar pessoas até a morte. Em seu rosto saíram lágrimas ao ver o sofrimento do povo. Mais tarde, soube por meios de comunicação a destruição de tudo que fosse oposição ao governo. Templos não mais existiriam. Todos estavam destruídos, a religião se tornou um câncer na sociedade. Mas muitos dos que acreditavam em Deus, por não entenderem que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, pensariam que o Criador os havia abandonado e seus corações se encheram de ódio e descontentamento, pois estavam fincados como raízes da tradição. A frustração tomou conta dos religiosos e começaram a se conformar com o novo sistema. Aceitaram a nova moeda, que de início era uma espécie de cartão com todas as informações pessoais estariam gravados. Não existiria mais cédulas, nem moedas, tudo era digital. Contra isso não há nenhum problema, mas havia algo obscuro, pois mais tarde foi anunciado que seria substituído por uma espécie de marca e que não colocasse seria considerado uma afronta aos poderes governamentais e pagaria com a vida. Nesse caso, gente, eu não estou aqui contando sonho de cunho religioso voltado para o livro de Apocalipse, e essa não é a marca da besta, gente. É, na verdade, um chip, um tipo de implante que ele é rastreável. E para a pessoa tirar esse chip, esse implante, a pessoa precisa fazer uma cirurgia. E eu não identificava esse tipo de tecnologia, se ele tinha um poder de matar a pessoa, se ela tentasse tirar, eu não reparei nisso. Ou se a pessoa poderia tirar, né? Em seu interior, ela já sabia que nada pararia o progresso dos obstinados, mas sabia como agir cautelosamente para ganhar tempo e fugir junto com sua família. Mas como fazer isso com a vigilância constante dos drones e scanners? Em sua mente traçou o plano da diplomacia. Sabia que com escândalos e protestos e desrespeito não ganharia tempo. Sua força era tão grande que irradiava luz e harmonia a todos. E todos que batiam à sua porta pedindo ajuda, ela hospedava em sua casa. Móveis em sua casa não mais existiam, pois foram substituídos por camas. Aos poucos, sua casa se tornou um centro de refúgio. Conseguiu convencer sua família e plantar uma horta, a fonte de seu alimento, já que o dinheiro estava acabando e tudo parou, pois existia caos para todo lado e destruição. Alguns comércios funcionavam e aceitavam dinheiro, pois o mercado estava migrando aos poucos à nova moeda. Assim, dava para comprar alguns artigos. Com o tempo foram aprendendo e acostumando com a vida primitiva, ou era isso ou vender sua alma pelo conforto. Ela sabia que se aderisse ao novo sistema, seria rastreável em qualquer lugar, já que futuramente pensava em fugir para algum esconderijo. Tudo estava funcionando perfeitamente, pois estava agindo de forma discreta. Tempos depois de transformar sua casa em refúgio, bateu em sua porta um homem misterioso. Homem de poucas palavras. Era alto, sua pele era caucasiana,
Sua aparência estava desleixada, como se fosse um andarilho, estava com fome febril. No momento em que se olharam, houve uma identificação muito forte, como se já conhecesse há muito tempo. Ela prontamente o ajudou sem perguntar nada e a sua família deu um lugar para descansar. Essa pessoa, no caso que eu vi no sonho, esse homem, ele era, na verdade, eu entendi que ele não era um mendigo. Ele aparecia como um mendigo, mas os sonhos têm simbologia, então eu entendo que era uma pessoa solitária, misteriosa, de poucas palavras, e que ele estava descuidado, não, no caso ele estava abandonado, ele era abandonado. Eu não sei o que aconteceu com ele, que aparecia com a imagem de abandonado, andarilho, esquecido, anônimo, né? Com o passar dos dias se tornaram grandes amigos. Ele queria ajudar com os afazeres domésticos com grande prazer. Ele se expressava sempre com um olhar e às vezes não precisava falar muito para ela entendê-lo. Ou seja, ele não falava absolutamente nada. Quando eu estava no sonho, né, que parecia real e parece que eu estava controlando algumas coisas, né? Ele não falava absolutamente nada e eu achava que ele era mudo, né? Certo dia ele amanheceu furioso, pois estava cansado daquela vida de vigilância. Então ele esperou o momento certo e destruiu completamente o drone acoplado que os vigiava. Ele ficava em cima do muro. Desde a sua chegada, o homem misterioso sabia exatamente como destruí-lo. Ao ver isso, ela chorou, pois sabia que haveria retaliação e perguntou: "Por que você fez isso? Eles vão nos matar." E prontamente ele respondeu: "Não se preocupe, eu darei um jeito." Né? Ele era uma pessoa extremamente racional, entendeu? Ele estava com raiva porque ele parece que ele já sabia o que estava acontecendo, que tecnologia era aquela. Ele sabia, parecia que sabia de tudo, né? Só não falava nada a respeito. Uma patrulha que estava por perto foi informada de que um dos drones foi destruído e foram informados e foram direto ao local. Porém, não sabia que era o autor da destruição, pois a memória do registro do dia estava apagada. Rapidamente foram até a casa, exatamente o que ela mais temia aconteceu. Chegaram 6 oficiais, a líder era uma mulher, muito perigosa, todos a temiam. Possuía uma aparência bela e os cabelos vermelhos como sangue. Foi assim que eu vi ela, né? Imediatamente a líder interrogou os dois. Quem foi o responsável pela destruição do drone? Ele respondeu: foram alguns vândalos que passaram e destruíram. Não sabemos como conseguiram, mas quando vimos já era tarde. A líder chamou um dos oficiais e deu a ordem: pegue o fogo e queime aquele animal, o coelho de estimação que ela tinha. Gente, nessa época eu tinha um coelho de estimação. E ele, pra mim, era a coisa mais importante que tinha, né? E eu me preocupava muito, então deve ser por isso que ele apareceu no sonho, porque eles ameaçaram de tacar fogo na casa com todo mundo, amarrar todo mundo. O negócio foi feio, viu? Eu fiquei desesperada, no caso, no sonho, né? Com muita tristeza, ela implorou a líder para que não fizesse isso, e o homem misterioso então disse: não precisa fazer isso. Já disse que foram vândalos. Quem aqui seria ignorante a ponto de destruir algo que traria a nossa própria morte? Então a líder se convenceu e pediu para que soltasse um animal e os ameaçaram. Na próxima vez, volto, amarro todos vocês e queimo todos nesse lugar. Daqui a 2 meses estaremos enviando um novo drone, pois a demanda é muito grande. Vamos ter que aguardar o prazo, enquanto isso vamos ficar de olho em vocês. Após o ocorrido, se retiraram. Foi um momento crucial para planejarem uma fuga. Precisavam saber o momento certo e a hora certa para não serem vistos na fuga.
o plano deu certo. Saíram na noite. O homem misterioso sabia para onde ir, o que fez com que ela pensasse que ele poderia ser alguém por trás da inteligência do governo que se rebelou e, portanto, saberia todos os pontos fracos desse sistema. Acharam um abrigo que era apropriado, longe da civilização, e todo sinal bloqueado através de um sistema criado por ele. Ou seja, o cara era muito inteligente, né? Não poderia acabar com os planos do sistema, pois estavam eliminando pessoas e formando uma sociedade obediente e cega que entregou sua liberdade mais nas mãos desse sistema de forma natural e gradualmente, sem perceber, já era tarde. Não se sabe ao certo se os rebeldes sobreviveram, mas lutaram e não entregaram sua alma pela obediência cega e privilégios. Então, gente, o que eu entendi desse sonho? Eu não vejo de forma literal. Eu vejo que esse sonho é simbólico. O primeiro tópico, né, é que povos estavam unidos em um só objetivo, a paz, a união, o amor, o respeito, né? E esse governo era um governo mundial. Não estou falando aqui do governo atual nem nada, né? Eu estou falando de larga escala mundial. Eu percebi que imigrantes saíram em massa dos seus países. Pessoas vieram e elas estavam sendo retalhadas de alguma forma, né? E estava tendo muita bagunça, muita confusão. O segundo ponto é que a nova moeda era uma coisa rastreável que as pessoas iam se acostumando aos poucos, né? E aos poucos ia ser trocada, mas chegaria um dia que ia ser obrigatório, né? É a mesma coisa do voto. Aos 16 anos, ou antes dos 16 anos, você não é obrigado a votar, depois você vota, né? É a mesma coisa, né? Ao pouco, gradativamente, o governo ia botando na cabeça das pessoas que era necessário, que seria fácil, uma facilidade e tudo. E as pessoas iam se convencendo que aquilo era natural e iam agregando, né? Só que isso ia ter um preço, a liberdade das pessoas de poderem não ser rastreadas. Tipo, eu posso me livrar do celular, eu posso me livrar do GPS, posso me livrar de várias coisas, mas se esse rastreador estiver dentro de mim, aí lascou, né? Porque para onde que você vai fugir? Porque todo o sistema vai saber onde você tá, né? E agora tem uma tecnologia que estão usando na Ásia, que é reconhecimento facial de rosto, né? Então já era, não tem para onde correr, já era, né? É simbólico mesmo, é uma coisa simbólica. E outro tópico que eu percebi era o homem misterioso. Ele tinha barba e tudo, tinha uma aparência desleixada e tudo, mas na verdade era uma simbologia. Era um rapaz novo, devia ter uns 30 anos, tinha aparência de gente de 30 anos. E não era tão alto assim, né? Eu coloquei que era alto lá no texto, mas ele devia ter o meu tamanho. Eu tenho 1,70 m, devia ter 1,80 m por aí. Menor ainda, eu acho que é menor ainda, porque parecia que ele tinha o meu tamanho, mas eu via ele alto, né? Aí chegou um momento que eu andava pela minha casa, pela casa dos meus pais, e não tinha móveis nenhum. E tinha gente de todo jeito, assim, ó, abandonada, né? E a gente cuidava dessas pessoas, tinha hortazinha que a gente cultivava para não ter que comprar nada no mercado, porque a gente não tinha aquele chipzinho. E outra coisa é que esse homem misterioso, ele sabia o que estava por trás. Não é que ele era nerd, que ele entendia de tecnologia, ele sabia o que estava acontecendo, que tinha por trás de toda aquela coisa, aquele governo, aquela coisa, e ele não falava quem ele era, de onde é que ele veio, né? Mas eu entendia ele só de olhar para ele, eu já entendia o
porque ele queria, né? Sei lá, era tipo como se fosse uma amizade, né? E o outro tópico é que, como a gente não aceitou esse chip, a gente teve que sair correndo, né? Fugido. Outro tópico também é o da religião, né? A questão da religião é o seguinte: se as pessoas do tempo, as pessoas que acreditam em Deus, da religião cristã, perdessem todos os seus templos e fossem proibidos de ministrar os seus cultos e tudo, eles muitos perderiam o sentido da vida, né? Porque eles não têm o hábito. Muitas acham que só para se conectar com o mundo espiritual você precisa estar dentro de uma religião. E não é assim. Basta você se comunicar, fechar o seu olho, entrar no seu quarto e orar e meditar, que você vai ter esse contato, é de graça, não precisa pagar pedágio, não precisa fazer um tanto de coisa, entendeu? Para você poder ter acesso a Deus, ao Criador, ao mundo espiritual, né? E a religião, ela inventou todo um sistema e tudo, né? Toda uma espécie de ritual para poder ter acesso a essas coisas, né? E foi perdendo o sentido do caráter, do amor, né? O amor, o caráter que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar na limpeza do nosso interior, e para isso a gente tem que se conhecer. Se um dia chegasse um governo opressor e falasse assim, agora está proibido de ter religião, as pessoas iam ficar frustradas, e não era para ser assim, era para todo mundo ter seu próprio contato, e isso já é o suficiente. Mas não é assim. O sistema aliena a pessoa para ela ficar dependente, é como se fosse um vício, né? Um vício que a pessoa precisa estar ali, senão já era, perdeu o contato com Deus, perdeu o contato com Alá, perdeu o contato com Yahvé e já era, entendeu? E não é desse jeito. Precisa as pessoas tomarem consciência de que elas mesmas, foi até Jesus que falou, né? Que se você entrar em secreto e falar com Deus, ele vai te ouvir. E a frustração é tão difícil assim de entender, porque se acabar com a ceia, acabar com todos os rituais da igreja cristã ou de qualquer outra religião, eles vão ficar frustrados, entendeu? Vão ficar porque só tem isso, coisa física, coisa palpável. Precisa de tocar, precisa de fazer isso e aquilo para poder ter acesso ao mundo espiritual. Isso daí é uma matrix, é um sistema que colocaram nas pessoas. Mas esse sonho não é para assustar as pessoas, não é para as pessoas ficarem com medo, são simbologias e reflexões, né? Reflita agora mesmo. Você, para se conectar, para ser uma boa pessoa, para ser uma pessoa que faz o bem, você precisa estar dentro de um sistema para isso? Ou você faz por livre e espontânea vontade? Ou porque alguém te impôs isso? Então a gente tem que pensar o que a gente está fazendo da nossa vida, se a gente está vivendo piloto automático, porque só temos o hoje. Se acontecer qualquer coisa na nossa vida, na nossa família, a gente tem que ter força para aceitar a nova realidade. E não se conformar e não entrar na onda dos outros, né? Porque aquilo que pode ser errado hoje pode ser o certo amanhã. E você vai aceitar esse certo sem saber se esse certo prejudica outras pessoas, né? Porque as leis, elas podem mudar e as pessoas